Tudo isso somado me parece trazer um pouco mais de otimismo para os ativos de risco. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta. Hoje de volta à sexta, né? Então, sem feriado, estamos aqui na sexta-feira. E já de bate-pronto, queria fazer um convite para vocês. Na segunda-feira, a partir das 18 horas, eu e o Jefferson estaremos aqui fazendo uma live sobre investimentos alternativos. A gente vai mostrar o mapa da mina de onde os ricos investem seu dinheiro. Então tem uma oportunidade única aí de vocês conhecerem um pouquinho mais desses modelos de investimento que até muito pouco tempo atrás eram restritos a investidores institucionais, family offices, fundos estrangeiros ou grandes famílias, e que de alguns anos para cá tivemos acesso, através da evolução da legislação, para o varejo. Então a gente vai explicar um pouquinho como é que funciona isso e como surgem ótimas oportunidades também para o pequeno investidor. Então, estou contando com a tua presença, 18 horas segunda-feira. Em algum lugar aqui do vídeo vai ter um link de inscrição. É só clicar, confirma a tua presença para a gente mandar o lembrete lá na segunda-feira. Ou esteja aqui no canal do YouTube a partir das 18. Estaremos junto com vocês aí. Feito o convite. Tivemos uma semana bem interessante. Falávamos da possibilidade, né, do teste dos R$5 no dólar. Ele foi testado e foi perdido. Vocês devem lembrar no comentário da semana passada, a projeção que fizemos até o primeiro estágio dos 4,92 foi atingido, e agora ainda teríamos a possibilidade de buscar os 4,70 numa correção ainda um pouco mais drástica. Mas eu já mostro para vocês o dólar, porque eu também queria falar um pouquinho do que vem motivando essa movimentação e especialmente também o efeito sobre o Ibovespa, em função de alguns elementos que aconteceram essa semana, iniciados pela inflação. Todo mundo esperava uma inflação acima de 0,80, veio 0,71, e só isso, só esse pequeno guidance já foi necessário para movimentar uma série de perspectiva diferente de mercado e de expectativas, especialmente com a possibilidade do Banco Central antecipar a queda de juros. Depois também vou mostrar aqui nos gráficos para vocês. O DI futuro já reflete claramente essa possibilidade. Somados a isso, o Lula também já deu sinal verde para o Haddad apresentar junto ao Congresso o novo arcabouço fiscal com seu detalhamento e uma carta que Haddad escreveu para o FMI como um compromisso deste governo em relação a gastos, né, em relação ao fiscal. Então tem uma série de pequenos detalhes importantes que somados causaram um furacão no mercado, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Já com o gráfico do Ibov aqui na tela, onde quem assistiu o comentário da semana passada, eu falava desse tangenciamento que os preços estavam fazendo na LTB, na linha de tendência de baixa, no teste das médias, que se eventualmente fosse um mero pullback e ele não viesse buscar novamente o teste do fundo, haveria a possibilidade de armarmos um pivô de alta. Foi exatamente o que aconteceu, tangenciou, ofereceu o candle de reversão e aqui, com aquele conjunto de informações que eu passei no início do vídeo aqui para vocês, tivemos uma subida bem vigorosa, já testando, inclusive, o último topo, como vocês conseguem verificar aqui no gráfico. Testando e violando o último topo. Só que parou na média de 200 dias. E aí faz novamente uma correção, que é absolutamente saudável dentro de um movimento de virada de tendência. Para na média, como vocês podem ver nessa linha amarela. E agora já monta uma figurinha de reversão, indicando uma possível continuidade na alta. E se rompermos com intensidade e fechamento esta linha dos 106.500 pontos, muito provavelmente teremos mais um pivô de alta. E aí o alvo vai lá para os 111.000 pontos. Então, uma virada de tendência bem interessante. E eu já entro diretamente aqui para mostrar o gráfico do dólar para vocês, que, em certa medida, olha onde é que foi parar.
lá naquela linha que tínhamos traçado como suporte, no fundo no canal de baixa, e aqui da mesma forma, eu imagino que possa haver um repique. Só que sempre imaginando que o que era suporte vira resistência. Então, um repique até o 501, 502, possível. As médias também vão cair um pouquinho aqui, também vão servir de resistência. E aí, caso o teste volte a cair e perca os 4,92, como eu já tinha mostrado na outra ocasião aqui para vocês, deixa eu dar aqui um recuo, né? Nós estamos falando lá de 4,70, que é um fundo lá de 2019, pessoal. Então, reparem aonde estamos. Então, é um momento bem interessante e isso também acaba ajudando alguns outros aspectos dentro da avaliação de perfil de ativos, que eu já comento aqui para vocês também. E aí eu não poderia deixar de mostrar para vocês já o comportamento do DI. Eu vou começar com 24, que é o que está mais próximo, que a gente consegue sensibilizar a possibilidade ainda desse ano de baixa de taxa de juros, com todo o efeito das informações que tivemos durante a semana, e essencialmente a inflação mais baixa, o mercado já começa a apostar na baixa, possivelmente até em junho. O Banco Central já afirmou que é difícil acontecer alguma coisa em junho, mas já existem apostas pesadas por parte do mercado financeiro, que ainda em junho poderia ser possível, mas não passaria da próxima reunião em meados de setembro. Então, ficamos atentos a isso e olha só o que acontece com o DI 25. Ele mantém-se toda semana apostando na baixa. Olha só onde é que chegou a vir agora, 11,70. Hoje, a exemplo aí da pequena queda na bolsa e do repiquezinho do dólar, o juro subiu um pouquinho, mas nada que tenha influenciado a mudança de tendência aqui desse indicador. E não foi diferente no exterior, como nós podemos ver aqui no gráfico do VIX. Queria chamar a atenção de vocês em relação a isso. Estamos no patamar mais baixo, praticamente de 12 meses. Isso é uma ótima notícia, do seu ponto de vista de volatilidade e medo do mercado. O mercado volta a ter bem mais confiança. Olha a S&P, armando mais um pivô de alta. Olha a Nasdaq, armando mais um pivô de alta. E olha só o que acontece no Eurostock. Já rompe o topo pré. Então, os principais mercados começam a dar mostras de força em relação aos seus ativos de risco. O que, em certa medida, juntando com as boas notícias que a gente já visualiza aqui no Brasil, boas notícias em relação à inflação menor, ao encaminhamento do arcabouço fiscal com mais detalhamento para o Congresso, um compromisso público desse governo com a comunidade internacional em relação ao controle de gastos. Tudo isso somado me parece trazer um pouco mais de otimismo para os ativos de risco. Reparem que fundos imobiliários já começaram a reagir bem, a curva já caiu, então títulos indexados, como por exemplo IPCA+, já começam a ter uma marcação a mercado positivo. Então, aos poucos, as coisas vão se ajeitando. É cedo ainda para afirmar qualquer coisa, mas os primeiros sinais que a gente está tendo a partir dessa semana, eles são muito bons. Pessoal, queria reiterar o convite para vocês. Segunda-feira, a partir das 18 horas, conto com a presença de todos. Vamos falar de investimentos alternativos. Acho que é bacana se você não manja muito do tema. A gente vai dar uma destrinchada legal, vai explicar como funciona detalhadamente. E é sempre um prazer contar com a presença de vocês aqui nas nossas lives. Pessoal, então era isso. Se gostaram, deixem seu like, assinem nossos canais e tenham todos um ótimo final de semana. Espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!